Quais são os alimentos que a gente deve evitar antes de dormir? Não só antes de dormir, mas ao longo do dia como um todo, é importante ter um equilíbrio de alimentos que ofereçam uma boa quantidade de carboidratos, de fibras, para que eu tenha uma boa digestão ao longo do dia e à noite eu consiga estar mais preparada para dormir. Os vegetais em geral, eles são muito interessantes porque eles conseguem ajudar na digestão, favorecem a mastigação. Não dão aquela sensação de barriga muito cheia também, Exato, né? até porque não tem uma quantidade de gordura, nem de carboidrato. De forma geral, a verdadeira alimentação equilibrada, ela também favorece o sono. É claro que alguns alimentos mais ricos em carboidratos podem ajudar nesse processo. Quais são esses? Então, os cereais em geral, o pão, o macarrão, o arroz, o feijão. Existem vários mitos com relação à comida e sono. Por exemplo, não pode comer melancia antes de dormir. Isso é verdadeiro? A alimentação ela é cheia de mitos, né? A melancia ela é muito individual. Eu posso comer um pedaço de melancia, tomar um suco e dormir tranquilamente, mas vai ter aquele que se sente um pouco indigesto. Ela é muito individual, sim. Mas, de forma geral, as frutas, elas são alimentos interessantes para consumir, como um lanche noturno, sem problema algum. Assim como o leite, que tem triptofano, que é um aminoácido interessante também, que ajuda nessa sensação do sono. Feijão é indigesto um pouco antes de dormir? Você sabe que é outro mito que a população brasileira carrega, porque a receita do feijão que se faz aqui leva carne de porco. Então, é isso que torna o feijão mais pesado, como a gente costuma dizer. Mas o feijão em si, ele é um alimento muito interessante e pode ser consumido à noite. Por quê? Ele é fonte de carboidrato, de fibra e tem a proteína vegetal. O segredo, na verdade, é comer de tudo de maneira equilibrada e não muito. Exato. Moderar a quantidade, equilibrar em termos de variedade. A gente tem muitos alimentos para variar esse cardápio e tornar eles mais saudável. Esses grãos, por exemplo, como a soja, que é puramente brasileira, né? O feijão. Então, a lentilha, ervilha, todas essas leguminosas, elas são muito interessantes para incluir na salada, cozido, ou então mesmo preparado com caldo, com um pouquinho de arroz, né? Que forma um prato equilibrado em termos de carboidrato, de proteína, e diferente do que muita gente imagina, pode ser consumido à noite. Temperos, de maneira geral, ervas, chás, ajudam a dormir bem? Sim, alguns chás mais suaves, como camomila, erva cidreira, vão melhorar, sim, essa tranquilidade do sono à noite. Mas outros já podem, por exemplo, como o chá mate, o chá preto, que contém uma quantidade maior de cafeína, e aí eles vão atrapalhar. Então é melhor usar esses chazinhos de ervas, os chazinhos de frutas, são mais interessantes. Carne é bom? Carne sim, carne traz ferro, traz zinco, mas a porção que o brasileiro come hoje ela é muito exagerada. Então a porção deve ser praticamente a palma da mão. Peixe, que é um alimento mais leve, uma proteína de mais fácil digestão e que contém uma gordura melhor, uma gordura importante aí para o nosso cérebro, para todo o nosso sistema nervoso, e ele consome uma quantidade muito menor. Homens e mulheres são muito diferentes também na hora de dormir. Um é mais tenso, o outro tem o sono mais pesado. Mas os dois podem desenvolver doenças por causa de noites mal dormidas. A mulher tem 3 vezes mais insônia do que o homem. Tudo isso? Tudo isso. Somos 3 para 1, para cada um de vocês. Só que o homem também tende a roncar mais e também em 3 para 1. Então vocês têm esse outro lado. Por que a mulher tem insônia mais que o homem? O cérebro da mulher tem uma tendência a responder ao estresse diferente do cérebro do homem. Os homens, eles desenvolvem esse tipo de insônia quando eles são hiperestimulados ou quando eles estão diante de responsabilidades excessivas. Seguimos para a Zona Sul de São Paulo. Lá vamos conhecer Yolanda e Osvaldo. O sono de um e a insônia do outro já criaram alguns problemas para o casal. Eu fico brava ainda. Como é que você consegue dormir tanto? Né? Fala a verdade, ele dorme. Nossa, como ele dorme. Isso é bom ou mal? Ai, sei lá, me irrita até. Não sei se é porque eu não durmo. É uma luta diária para ver se o sono aparece. E à noite, dia aliada ao descanso, vira inimiga e necessária.